Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É com enorme alegria que a gente vem para mais um episódio do nosso Jovem Techs, um podcast que a gente tem recebido feedbacks bem interessantes, né? E os nossos amigos e conhecidos e pessoas que nos escutam, nos assistem, têm gostado bastante. E hoje a gente dá mais um passo importante, digamos assim, no nosso podcast, que a gente tem a imensa satisfação de receber uma pessoa quase americana já, que é a Vanessa Dexheimer. A Vanessa, aqui, um breve resumo do currículo dela, ela fez graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Posteriormente, ela fez o mestrado na Universidade de São Paulo e já emendou numa especialização num LLM na New York University. Então, vocês podem ver que a gente está subindo o nível aqui do nosso podcast e eu vou passar a palavra para o Tiago fazer a primeira pergunta, para dar início a esse nosso bate-papo aqui, que sempre é muito informal, muito aberto. E antes disso, só queria agradecer novamente, Vanessa, pelo convite. A gente se sente muito honrado e eu tenho certeza aqui que hoje é mais um episódio daqueles que vai ajudar bastante aqueles jovens, né, ou não tão jovens, que, como a gente sempre fala, que tem muito a aprender e querem aprender, né? Então, passo a palavra para o Tiago para dar início aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, Vini. Vanessa, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, seguindo o nosso compromisso de diversificar cada vez mais os nossos convidados e as experiências deles. A gente vem tentando trazer pessoas com perfil diverso, então trouxe algumas pessoas que estudam CAF, advogados, gente trabalhando com consultoria, gente trabalhando com contencioso, gente trabalhando no mercado financeiro. E eu não tinha pensado, confesso, em trazer alguém que não estivesse trabalhando no Brasil. Foi uma sugestão da Thaís, que a Thaís Laurenti, que a gente entrevistou há alguns episódios e que fez muito sentido para mim. Então, eu fico muito feliz que ela tenha dado a sugestão, fico muito feliz que tenha sido a Vanessa a pessoa que ela nos indicou para estar aqui. Então, a gente agradece, Vanessa, está muito feliz com essa oportunidade de te ouvir. E passando para a primeira pergunta, uma pergunta um pouco padrão, a gente queria que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência acadêmica, onde você está, como foi, no Brasil, fora, as diferenças, falar um pouco para a gente desse seu percurso acadêmico até agora. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Thiago e do Vinícius para fazer parte desse podcast, que eu achei a ideia muito interessante, e também a minha colega de mestrado, Thaís, pela indicação para estar aqui hoje. Então, o meu interesse pelo direito tributário, na verdade, começou muito cedo na graduação. Eu nem tinha tido aulas de tributário ainda na graduação. E eu fazia estágio no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, num gabinete de tributário. E ali eu já soube que era isso que eu queria fazer. Eu até depois disso estagiei num escritório com civil e pensei, não, tributário é para mim. E em seguida eu tive aulas de direito tributário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o professor Humberto Ávila, que na época era titular da URGS, hoje titular da USP. E o professor Humberto Ávila foi um grande mentor para mim no início da minha carreira. Enfim, a gente continua em contato, mas foi uma pessoa muito importante para mim no início da minha carreira. E então eu fiz todas as disciplinas com ele na URGS de Direito Tributário. E em seguida eu entrei no escritório como estagiária e depois fiquei alguns anos como advogada enquanto eu morava no Brasil. E essa atuação do escritório, justamente pelo perfil do escritório, ela era bem diversificada, assim, no sentido de que tinha muito
muita parte consultiva, com os pareceres e memoriais para tribunais superiores em grandes causas, e também contencioso tributário em grandes disputas. E eu acho que eu mais gostava, assim, do escritório, justamente por trabalhar com essas questões tão complexas do direito tributário, era esse desafio intelectual de procurar as soluções para esses problemas jurídicos, com muita pesquisa jurídica envolvida no processo. E eu acho que também me deu muitas oportunidades, como uma advogada ainda muito jovem. Por exemplo, fui fazer sustentação oral no CARF, que foi uma coisa que eu amei fazer, então me deu oportunidades muito boas, como ainda uma advogada bem jovem na minha carreira. E acredito que também um pouco baseada nesse interesse pela pesquisa jurídica, depois que eu me formei na URGS, eu fui fazer mestrado na USP. Me mudei para São Paulo e fui fazer mestrado na USP com o meu orientador, professor Quiroga. E o mestrado foi uma experiência muito enriquecedora. Não só pelas diferentes disciplinas que eu fiz no mestrado, eu tentei fazer várias em tributário, mas algumas também em constitucional, justamente com esse perfil do escritório do Humberto Ávila, que é focado em, digamos, direito tributário constitucional, então eu fiz diversas cadeiras em constitucional também, dava monitoria para graduação, então foram experiências muito interessantes. E, além disso, eu acho que o mestrado me deu contato com pessoas muito diferentes e que me fizeram ver o direito tributário também de uma forma diferente e muito mais ampla. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório, eu estava acostumada a ver todas as questões do direito tributário por um ponto de vista do contribuinte. E quando eu entrei no mestrado, que eu tinha diversos colegas que trabalhavam na Receita, aquilo foi interessante ver os argumentos, e óbvio que a gente conhece os argumentos, mas ver os argumentos vindos de alguém que realmente trabalha com aquilo e acredita na perspectiva da Receita foi muito enriquecedor. E, além disso, o escritório, como eu mencionei, tinha uma atuação bastante focada em constitucional e tributário e essa interação entre as matérias. E aí, no mestrado, eu tinha colegas que, por exemplo, faziam contabilidade, e, assim, não faziam contabilidade, mas tinham um aspecto contábil muito mais forte da atuação deles, e isso foi também extremamente interessante para me mostrar todos os âmbitos que o direito tributário pode ter. Muito legal. A gente viu aqui que você... A palavra talvez não seja essa, mas é um passo muito ousado e audacioso. A gente tem aqui diversos conhecidos que fizeram a migração, né, dentro do Brasil, né, saindo de um estado e, eventualmente, a maioria deles indo para São Paulo, mas você deu um passo maior na sua carreira, na sua vida, né, que foi sair do Brasil para ir morar em Nova York. Você está aí há 10 anos, salvo engano, e se você puder contar para a gente um pouco os desafios inerentes a essa mudança, por que você resolveu ir, se você chegou aí, já tinha pessoas conhecidas, ou se você foi sozinha, se você foi por conta de trabalho, enfim, fica à vontade para compartilhar esse desafio conosco. Sim. Então, depois de alguns anos, assim, morando em São Paulo, eu já tinha avançado bastante no meu mestrado. Eu quis também ter uma experiência internacional. E aí eu pesquisei, existe esse programa aqui nos Estados Unidos, que é o LLM, que é um mestrado em Direito, e diversas universidades oferecem esse programa de LLM. O LLM é geralmente um programa mais para estudantes estrangeiros que estão vindo para os Estados Unidos e querem aprender um pouco sobre o sistema americano e, enfim, é uma porta de entrada, digamos, para o mercado americano.
E existem algumas universidades que têm programas específicos de taxation. Então, como o meu foco era, e o programa de LLM pode ser genérico, pode ser, tem algumas programas que são focados em, por exemplo, arbitragem, ou mais societário, mas geralmente é um programa mais amplo. E o Taxation é um dos programas mais diferentes do LLM. Então, tem algumas universidades americanas que têm esses programas direcionados ao direito tributário. A NYU, a Universidade de Nova York, onde eu fiz o meu LLM, é uma das mais reconhecidas aqui nos Estados Unidos, e isso que me fez querer vir para cá. Existem programas muito bons também na Universidade de Georgetown e na Universidade da Flórida, então eu conheço outras pessoas que foram por esses caminhos e tiveram experiências excelentes. E o LLM de tributário aqui na NYU, ele também tem programas diferentes, que eu acho interessante mencionar isso, se alguém estiver pensando sobre fazer, e eu recebo várias perguntas de qual que é a diferença entre um e o outro. Então, quando os americanos estão aqui na graduação em Direito, geralmente eles não têm cadeiras de tributário. Elas não são cadeiras mandatórias no currículo. Então, somente as pessoas que realmente querem se dedicar ao direito tributário aqui, que procuram outras formas de especialização. Então, a NYU, ela tem 2 programas em tributário. Um deles é, digamos, só Taxation, e esse é um programa que vários americanos que fizeram a graduação aqui nos Estados Unidos fazem esse programa como uma especialização depois da graduação. E existe um outro programa chamado de International Tax, que aí é mais focado para estudantes estrangeiros que estão vindo para cá, e também aí não só para trabalhar com questões de direito tributário americano, mas para trabalhar com questões de direito tributário internacional, tratados entre os países, enfim, e uma tributação do ponto de vista mais internacional. Então, eu particularmente fiz o programa de Taxation, não o de International Tax, justamente porque quando eu vim para cá, eu acho que eu já tinha uma ideia de ficar um pouco depois. Confesso que eu não achei que fosse ser tanto tempo, como o Vinícius mencionou. Agora, em agosto, faz 9 anos que eu me mudei para Nova York. No início, acho que eu vim com uma ideia de, vou trabalhar 1 ano, 2, e aí eu volto para o Brasil. E aí, enfim, a vida foi um pouco diferente disso, mas estou bem feliz onde ela me trouxe. E aí eu fiz esse programa de taxation geral. O que, assim, confesso, foi um desafio grande, porque eu estava aí numa sala de aula com vários americanos, era predominantemente alunos americanos que tinham feito a graduação aqui, que estavam acostumados com o método. Eu sei que a gente vê nos filmes o método socrático, em que o professor chega e chama o teu nome e te faz perguntas. Isso acontece na prática. Tipo assim, primeira aula, Vanessa Dexheimer pode explicar tal coisa. Então, acho que teve esse período, assim, de adaptação ao novo método de estudo e de exposição nas aulas. Teve o fato de estar me adaptando ainda com a língua e ao mesmo tempo estar num programa em que quase todos os meus colegas americanos, então eles não estavam passando pelas mesmas dificuldades do que eu. Mas, agora, digamos, olhando para trás, eu acho que foi uma decisão importante, assim, e foi um desafio importante para mim, pessoalmente, porque o programa em si é muito bom, os professores são muito bons, as disciplinas são muito boas, então eu acho que valeu a pena. O programa de International Tax, que eu tenho vários colegas, e aí, Vinícius, para a tua pergunta, eu vim junto com o meu marido, que na época era meu namorado, no meio tempo a gente casou. Ele fez um LLM também em outra universidade. Então, assim, nós viemos juntos, mas
mas eu não conhecia outras pessoas na universidade ou, ou morando aqui nos Estados Unidos, então foi assim, eu tive que, enfim, fazer conexões aqui. E os colegas, o programa do LLM, como tem muitos estrangeiros, as pessoas são muito receptivas, assim, então se forma um grupo bom. E eu também tinha vários colegas brasileiros aí que estavam fazendo ou o programa geral de LLM ou International Tax, então isso também ajuda, assim, a formar uma comunidade mais, mais próxima. E, eu tinha vários colegas brasileiros no programa de International Tax, então até fiz algumas disciplinas com eles, e consegui ver as diferenças do programa em relação ao programa que eu estava fazendo. E foi muito interessante de ver que o programa de International Tax, e aí pelo menos na NYU, né, baseado na minha experiência, a universidade é excelente com ajudar os estudantes estrangeiros. Então, eles fazem, assim, diversos encontros semanais, encontros com os professores, eles revisam teu currículo, fazem treinamento para entrevista, para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, a universidade tem um apoio muito grande principalmente para alunos estrangeiros, e acho que isso foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira aqui e na decisão de ter ficado. A outra pergunta, eu vou continuar aqui, vocês me avisem se vocês têm alguma. Por favor. Só uma curiosidade, talvez seja um mito, mas aqui a gente tem a oportunidade de talvez descobrir ou não. Eu já escutei isso de alguns conhecidos, assim, que a bibliografia, né, dos LLMs nas faculdades, nas principais faculdades, a New York University é uma delas, é muito grande, assim, e às vezes tem textos de 300 páginas de um dia para o outro. Isso é verdade ou isso é um mito? É verdade, é verdade. Uma das coisas que eu senti, assim, culturalmente diferente aqui, é que as pessoas que estão na graduação ou estão fazendo LLM, elas não estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, é uma dedicação exclusiva para o programa. E eles sempre dão, assim, obviamente no programa de mestrado, na USP, eu acho que a gente já tinha um pouco isso, assim, de ter as leituras obrigatórias, de ter que se preparar para a aula, porque vai ter discussão, vai ter seminário e coisa, então acho que isso eu já estava um pouco acostumada com isso, mas de fato, assim, tem leituras obrigatórias para cada aula, é um volume bem grande de leitura e de preparação. E é como eu disse, alguns professores ainda fazem esse método socrático de chamar o aluno para responder sobre as leituras. Então, foi bem intenso. Bem intenso. Não é um mito, então, não é uma fala só para quem fez engrandecer ainda mais o currículo, mas desculpa, pode fazer a próxima pergunta. Vanessa, você falou um pouco sobre a sua experiência acadêmica, super interessante. Quando você foi, vou me esclarecer se eu estiver errado, para Nova York, você ainda estava cursando mestrado na USP, correto? Mas você não estava mais no escritório do professor Humberto. Como foi essa sua transição da carreira no Brasil para a carreira aí fora? Quando você já saiu sem o trabalho aqui ou não? Ou você tentou, não sei se na época isso era possível, porque hoje a gente está mais acostumado a trabalhar em locais que a gente não mora, né? Mas como foi essa sua mudança de trabalhar nos Estados Unidos para trabalhar no Brasil e de sair da USP, entrar na Universidade de Nova York, mas continuar no mestrado ainda para concluir o mestrado aqui no Brasil e concluir o LLM aí fora? Sim, essa é uma boa pergunta. Quando eu vim para cá, eu já tinha terminado as disciplinas do mestrado na USP,
e eu tinha feito já minha qualificação do mestrado também, tinha feito a banca de qualificação, que é o momento em que eles te dizem, sim, você está pronto para continuar, e aí depois de um tempo tem a banca mesmo final. E isso, na verdade, eu devo ao meu orientador, o professor Quiroga, que ele me falou, quando eu comecei a dizer para ele, eu queria fazer o LLM e coisa, e ele falou, acho uma excelente ideia, mas é muita leitura, voltando para o ponto do Vinícius, e, assim, vai ser ótimo se tu conseguir meio sair do Brasil já com as coisas muito encaminhadas para tua dissertação. E esse foi um conselho muito importante, porque realmente, assim, teria sido muito difícil se eu tivesse vindo e se eu ainda tivesse que escrever uma grande parte da dissertação, justamente com toda essa volume de leitura e de preparação que eu precisava para o LLM. Então, quando eu vim do Brasil para Nova York, eu já estava com a dissertação, assim, escrita quase toda a escrita. Aí, obviamente, eu cheguei aqui, eu queria pesquisar umas referências que eu sabia daqui, eu, né, revisei o texto, incluí mais algumas coisas, mas digamos que isso não eram duas coisas competindo pelo meu tempo, e isso foi extremamente importante. E, e aí, a banca mesmo de mestrado foi quando eu já morava aqui, então eu combinei com a faculdade uma semana específica que eu podia viajar para o Brasil, fui para lá, fiz a banca e depois voltei. Então, essa foi, digamos, a transição do mestrado e como consegui conciliar os dois. Em relação ao trabalho, quando eu vim para cá, decidi vir para Nova York estudar, eu ainda não sabia direito quais eram os meus planos, mas eu sabia que eu queria tentar ficar um tempo aqui depois, trabalhando aqui, justamente para implementar na prática as coisas que eu tinha aprendido aqui. Então, eu conversei com o professor Humberto Ávila, eu trabalhava no escritório, e nós decidimos que o melhor seria eu realmente sair do escritório, e, enfim, com a porta aberta, se eu voltasse para o Brasil e coisa, mas sair do escritório e focar na experiência que eu queria ter aqui. Aí eu até fiquei, digamos, trabalhando como consultora, assim, em alguns projetos que a gente tinha junto, alguns casos e coisa, eu trabalhei algumas horas daqui, em pesquisas muito específicas, mas, de novo, isso foi uma atuação bem pequena, assim, então eu vim com esse plano de me dedicar para o mestrado e aí ver o que eu gostaria de fazer aqui. E estando aqui, uma das coisas que eu fiz, que as pessoas também me perguntam em relação ao LLM, foi o New York Bar Exam. Então, é a prova para, digamos, de admissão, como se fosse a OAB no Brasil, para advogar aqui em Nova York. Então, durante o LLM, além das disciplinas de tributário, eu fiz disciplinas específicas que são necessárias para poder fazer essa prova, e aí eu fiz essa prova e hoje sou admitida para exercer aqui em Nova York também. O que, enfim, não é necessariamente, digamos, um requisito, porque eu acabei fazendo, mas eu acho que me ajudou bastante, assim. E aí, agora, para o que eu comecei a fazer aqui nos Estados Unidos, aí eu entrei na Ernst Young, na EY, aqui nos Estados Unidos, e hoje eu trabalho com tributação indireta internacional. Então, na verdade, eu trabalho com multinacionais americanas, investindo fora, porque eu não trabalho com tributação indireta nos Estados Unidos. Não, eu não faço sales and use tax aqui, mas eu trabalho com imposto sobre o valor agregado e outros impostos sobre o consumo em todo o resto do mundo onde esse tipo de sistema é aplicável. Então, são multinacionais americanas investindo fora e aí a análise em todos esses países. E eu acho que foi isso que me atraiu e que me fez, digamos, trocar do escritório para uma empresa de consultoria. Porque quando eu estava aqui, eu me dei conta que os escritórios aqui nos Estados Unidos, eles são muito mais focados em direito tributário americano.
e assim, como que eles podem ajudar empresas que estão fazendo M&A e coisas assim, mas é um foco bem forte em direito americano. E eu me dei conta que eu queria trabalhar com aspectos mais internacionais do direito tributário. E acho que isso, eu me dei conta que eu ia conseguir isso estando numa empresa grande de consultoria que tem essa network global. Então, assim, hoje a UI tem presença em mais de 140 países e a gente trabalha, de fato, com pessoas dos outros países. E eu acho que essa estrutura global me proporciona esse trabalho internacional que não necessariamente eu conseguiria ter num escritório. Pegando esse, muito interessante, Vanessa, pegando esse gancho assim, essa não é uma pergunta simples, mas se você puder compartilhar conosco assim as diferenças entre um escritório de advocacia para uma empresa de consultoria enorme como a UI, talvez não sejam pontos positivos de um lado, negativos do outro e vice-versa, mas o que você sente falta do escritório, já que hoje você está na UI, mas enfim, as diferenças basicamente entre um escritório de advocacia e uma empresa de consultoria. Uhum. Eu acho que uma das principais diferenças para mim foi que, principalmente no contencioso, num escritório, todo o trabalho, ele é uma análise retrospectiva dos eventos. Então, dos eventos, desculpa, traduzir essa. Não deixa de ser, não deixa de ser. Então, as coisas já aconteceram, a empresa já fez tudo aquilo, e aí você analisa os aspectos tributários enfim, faz uma tese sobre isso, e tem uma interação muito mais próxima com o departamento jurídico dos clientes. E agora, estando na UI, sendo um foco muito mais de consultoria, eu vejo que eu estou muito mais perto do business do cliente. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu não falo só com as pessoas do departamento jurídico e do departamento tributário. Às vezes eu falo, assim, com pessoas de logística, de produção, de vendas, porque eu tenho que entender como que eles vão organizar a operação por um ponto de vista negocial, para, enfim, entender os aspectos tributários daquilo que eles estão fazendo. Eu acho que é uma análise muito mais se dando conta de que o direito tributário, na verdade, ele está servindo ao propósito negocial da empresa. A empresa eles vão vender e eles vão mandar os bens de um país para o outro, e eles têm motivos comerciais, têm motivos regulatórios, têm motivos de infraestrutura para estar fazendo isso, e não necessariamente é o que o departamento jurídico e tributário gostaria que eles estivessem fazendo, porque às vezes eles poderiam estar fazendo aquilo de uma forma muito mais fácil, de um ponto de vista tributário, mas por questões negociais eles precisam fazer uma coisa muito diferente. Então, eu sinto que essa, para mim, foi uma grande diferença, de ser uma análise muito mais próxima dos negócios e não só do departamento jurídico, e de ser quase negocial, no sentido de não ser uma análise retrospectiva, mas enquanto os fatos estão acontecendo, tentar colocar a estrutura juntamente com as operações. Só uma curiosidade, né? Aproveitando, você disse que trabalha com multinacionais que investem em outros países, né? O Brasil é um dos países que você tem que analisar, e aí vem a minha pergunta, né? Qual é a fama da tributação indireta no Brasil? E aqui, especificamente, ICMS, PIS e COFINS. Eu acredito que não seja boa aí nos Estados Unidos, né? Não, não é. Não é boa. Porque, de fato, assim, os projetos que eu tenho hoje são quase todos globais, então, multinacionais americanas investindo em todo o mundo, em todas as regiões do mundo. A gente faz, tipo, a Ásia, a Europa, a África, a América Latina, absolutamente todas as regiões.
E a fama do Brasil é uma das piores, infelizmente. Porque a tributação indireta brasileira, como você falou, assim, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, é um sistema muito complexo. É um sistema muito complexo e que demanda uma análise assim, envolvendo, tem todos os estados, então tem que entender tudo sobre, as mercadorias estão indo desse lugar para esse, como que é a prestação dos serviços, daí tem todas as municipalidades que o contribuinte tem que entender tudo isso. Digamos, também a questão de créditos é muito mais complexa do que em outros países. Então, honestamente, uma experiência assim, eu faço Brasil e coisa, mas para os clientes, principalmente os clientes de fora, para eles é um monstro. É geralmente assim, nós temos esse projeto que envolve 70 países, tem uma estrutura meio alinhada do que eles querem fazer globalmente, e o Brasil é sempre tratado como uma coisa em si mesma, porque o tempo do projeto é muito maior para o Brasil do que é para quase qualquer outro país. A dificuldade, o orçamento que eles precisam para fazer o projeto no Brasil é sempre maior, o número de pessoas envolvidas é maior, então é um sistema bem complexo, assim, e de fato é visto como um dos sistemas mais complexos do mundo. Que pena. É uma pena. Devo dizer que até teve uma das minhas colegas, que era minha colega na URGS e trabalha com Humberto Ávila, Marta Leão, ela tem um programa do Observatórios de Teses, e ela me convidou uma vez para ir dar uma palestra sobre a proposta do IBS no Brasil, e o que eu achava, fazendo uma comparação com o sistema de imposto sobre o valor agregado de VAT na Europa e em outros países. Então, foi uma discussão bem interessante, porque eu acho, embora eu saiba, assim, que tem particularidades do sistema brasileiro que precisam ser levadas em consideração, a federação e coisa, eu acho que a gente podia caminhar para um sistema muito mais saudável para os negócios mesmo, e para que atraísse investimento estrangeiro e que facilitasse para as próprias empresas brasileiras. Vanessa, não caminhando, ficando aqui um pouco na pergunta do Vini, eu vou roubar a pergunta do Vini um pouco. Você falou sobre as questões técnicas, a diferença de trabalho do ponto de vista técnico entre uma consultoria de advocacia, talvez em uma consultoria, e falou um pouco da sua experiência aí fora. Mas do ponto de vista comportamental, é muito diferente a experiência com o americano. Eu digo isso porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo há mais ou menos uns 2 anos, as pessoas me diziam que ia ser diferente o mercado de trabalho, as pessoas iam ser diferentes, e que as pessoas eventualmente iam ser mais fechadas para o trabalho, etc., do que, por exemplo, de Recife, do que no Nordeste como um todo. E assim, eu achei um pouco mito, de certa forma também. Eu estou quase meu tempo inteiro aqui trabalhando num escritório só. Mas, sim, minhas experiências acadêmicas também foram excelentes, e não foi aquilo que eu esperava que fosse, com base em experiências de pessoas que talvez vieram em outro tempo, ou com outro perfil, ou que nem vieram, mas que diziam mesmo assim. Para você aí fora também, a gente escuta que uma diferença de relacionamento, que os americanos são diferentes, que eles veem as coisas de forma diferente. De fato, há uma diferença de adaptação, assim, principalmente no começo, ou não, para você foi muito tranquilo a convivência, não só em fazer amizades fora do trabalho, mas realmente convivência no mercado de trabalho, como se lida com o seu chefe, eventualmente a pessoa subordinada a você e as demais áreas? Sim, é diferente, teve uma parte grande de adaptação. Uma das coisas que faz diferença para mim é que o meu time, ele justamente por trabalhar com tributação internacional, ele é muito internacional também. Então,
por exemplo, em um dia eu falo com pessoas de 10 países do meu time. Então, o meu time não é predominantemente americano e eu sou uma das únicas estrangeiras. O time em si tem pessoas de todos os lugares do mundo, assim. O que eu acho que traz uma abertura muito maior, porque as pessoas têm que se adaptar com a cultura alheia, o inglês às vezes não é perfeito, então isso eu acho que para mim foi importante porque é um time muito receptivo nesse sentido. Mas, obviamente, tem americanos, os clientes, em sua maioria, são americanos, e mesmo assim, não só americanos, mas pessoas de outros países, assim, que não são, digamos, da América Latina, eu sinto uma diferença grande, comportamental, como você estava dizendo, e que demandou uma adaptação. Principalmente, acho que em dois aspectos, assim. Um, eu acho que o debate de ideias e o feedback que as pessoas te dão, ele é muito mais honesto e, e menos pessoalizado. Então, assim, se a pessoa diz, eu achei que esse trabalho não tá bom, essa ideia não funciona por causa disso, é uma coisa muito direta que tu não pode levar de um ponto de vista pessoal. E eu sinto que a gente, assim, estou generalizando, mas eu sinto que essa era um pouco a minha experiência no Brasil, que as pessoas tinham um pouco de restrição com discutir ideias para não parecer, eu não gosto dessa pessoa, eu estou sendo maldosa com essa pessoa, então eu não posso discordar dela. Quando, na verdade, é assim, tem uma relação ótima com aquela pessoa, e justamente por isso eu me sinto confortável de dizer para ela que eu discordo dela nesse aspecto, ou não somente discordo, mas assim, de trazer ideias diferentes, tipo, eu tive essa ideia, vamos conversar sobre isso. Então, eu sinto que é um debate, assim, mais honesto e que tu tem que se dar conta que ele é menos pessoalizado e não levar isso para o lado pessoal, e isso é muito importante para o, enfim, para o desenvolvimento de ideias, assim, mas demanda uma adaptação, senão a pessoa fica um pouco apavorada. E uma das outras coisas, aí eu não sei se é uma questão brasileira ou se era eu, mas talvez até como, digamos, uma advogada nova no Brasil, já estava tendo, assim, já estava trabalhando bastante, eu sinto que tinha aquela coisa de, se alguém te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, assim, eu não sei, mas poderia começar a análise por aqui. Então, eu sinto que tem uma necessidade de sempre dizer alguma coisa, mesmo que você não esteja seguro daquela resposta. E uma coisa que eu percebi aqui é que dizer que não sabe é muito aceitável e é inclusive preferível. Então, assim, se o cliente me faz uma pergunta hoje e eu não sei, é melhor que eu diga eu não sei, eu vou procurar e eu entro em contato contigo amanhã, coisa, enfim, vou follow up com isso, do que eu tentar assim, eu não sei, mas pensando sobre tal coisa, poderia ser isso. Porque aí, na verdade, eu estou dando um conselho assim que pode estar errado para o cliente e eu vou ter que me desdizer, em vez de só assumir que essa posição precisa ser pesquisada e eu vou dizer depois. Então, eu notei isso, assim, que eles têm muito mais, são muito mais preocupados com isso e têm menos medo de dizer que eles não sabem. Inclusive, até no LLM, assim, se, por exemplo, o professor fazia uma pergunta e a pessoa não sabia, às vezes eles respondiam, eu não estou preparado para responder essa pergunta hoje. E acabou por ali, que é uma coisa que eu não sentia que a gente fazia isso no Brasil. Então, para mim, isso foi culturalmente diferente também e demandou alguma adaptação. Nossa, como é importante essa sua resposta, porque, enfim, às vezes eu também acho que seja uma coisa do brasileiro. Eu não sei mais, e aí dá uma volta, e no final, muitas vezes, muitas pessoas percebem que você não sabe, né? Então é melhor você falar que não sabe, né? E é importante os outros saberem isso. Inclusive, eu já vi em alguns casos, o professor Humberto, que a gente mencionou aqui,
falar, sobre isso eu teria que pensar um pouco melhor, né? E não dar resposta de imediato. A gente está tratando de um dos maiores juristas do país, né? Então, assim, falar que não sabe, que tem que analisar melhor, não tem problema nenhum. E a Vanessa está aqui para comprovar isso e tentar trazer e implementar mais isso na nossa cabeça. Mas já puxando o gap para a próxima pergunta, Vanessa, essa próxima pergunta talvez seja a mais abstrata e vaga possível, mas eu já escutei de uma pessoa que chegou até mim e falou: eu estou adorando o podcast, mas a primeira pergunta que eu vou direto, antes de assistir qualquer outra, é essa, né? O que que você acha que o jovem tem que ter para se diferenciar no mercado, né? Quais são as habilidades, os skills, né? Como o Thiago gosta de falar, que você reputa importantes para crescer numa carreira, né? E eu sempre deixo isso bem claro, né? É uma questão muito subjetiva, mas às vezes você vai falar um negócio que vai ajudar alguma pessoa, né? Em algum aspecto específico, mas enfim. O que que você acha em si que um jovem tem que ter para se diferenciar? Sim. Enquanto eu pensava assim sobre o que que eu ia dizer hoje, o que que eu ia compartilhar, eu me dei conta que tem basicamente dois temas que estão muito presentes em toda a minha carreira. E um deles é enfrentar novos desafios e sair da zona de conforto e se colocar numa posição em que você está aprendendo e está crescendo e está tentando fazer alcançar um objetivo. E o outro era o crescimento que vem da convivência com pessoas diferentes. Então, assim, por exemplo, eu fui para a USP, eu tinha colegas diferentes e que pensavam diferentemente de mim. Eu vim para cá, eu tinha colegas diferentes. Agora, trabalhando nesse ambiente global, eu tenho colegas do mundo inteiro bem diferentes de mim. E eu imagino que isso é muito importante para ampliar perspectivas. Às vezes você dá uma ideia e a pessoa te faz uma pergunta assim que você não tinha a menor ideia que alguém poderia ter pensado naquilo. E isso contribui muito para o debate. Então eu acho que procurar oportunidades em que você está em torno de pessoas diferentes. Acho que é muito importante para o crescimento, não só profissional, mas pessoal também. E diria, digamos, para os jovens tributaristas, isso também de tentar, de se desafiar, de achar situações em que você está fora da zona de conforto, e não necessariamente você vai gostar de todas as coisas, porque tentando, às vezes você identifica habilidades, talvez eu não seja tão bom fazendo tal coisa, ou preferências, eu comecei a fazer diversas coisas no direito tributário e isso aqui eu gosto muito mais que as outras coisas. Então, acho que esse seria, digamos, o meu conselho, de aceitar desafios e ir em busca de desafios e situações desafiadoras e a convivência com pessoas diferentes. Bom, muito bom. Realmente é muito, muito curioso, porque sua carreira parece ser muito desenhada assim mesmo, e às vezes pode parecer clichê, mas realmente é muito difícil a gente sair dessa zona de conforto, e geralmente a maioria das pessoas não sai, né? Por exemplo, o nosso querido Vini aqui está vindo toda semana para São Paulo para assistir aula na USP como aluno especial. É, não é fácil, é puxado, e a gente, muita gente não estaria disposta a fazer isso. Então, o, Sim, desculpa te interromper, mas se colocar nessa posição de eu vou para uma universidade diferente, onde eu não conheço a maior parte das pessoas, eu não conheço necessariamente os colegas, eu não conheço os professores, eu preciso viajar toda semana. Então, isso eu acho que é um exemplo excelente de buscar o que você quer fazer, e realmente investir nisso, e não vai ser fácil, e não vai ser confortável, e algumas semanas vai pegar o voo pensando, por que que eu estou fazendo isso? Mas vale a pena.
Nossa, na última semana, por um descuido, eu também tô assistindo as aulas na universidade com o professor José Maria, e por um descuido eu cheguei na USP, um baita trânsito, assim, fui pro escritório só porque o escritório é mais perto da universidade. Quando cheguei na universidade, não tinha aula. Aí eu, nossa, velho, não tem aula. Meu Deus, porque eu não perguntei a ninguém? Mandei uma mensagem para um amigo que tá, velho, tem aula, professor, tá no congresso, ele avisou, velho, ele avisou, assim, por que eu tô fazendo isso? Aí depois, depois eu lembro o porquê que eu tô fazendo isso, e assim, não, tá tudo bem, e, e vale a pena no final. Mas, Vanessa, passando para agora uma outra pergunta muito curiosa, que eu quase nunca faço aqui na ordem, geralmente é o Vini que faz, mas a gente pede para os nossos convidados dizerem um pouco sobre o caso mais relevante da carreira, que não é um caso em si, mas pode ser um momento, uma situação desafiadora. Assim, no caso, não, a gente não quer restringir para contencioso, nem para uma consultoria, mas claro que pode ser isso, é a ideia principal. Mas assim, é uma situação que você se desafiou, que você se colocou ou foi colocada numa situação difícil e que saiu de uma forma diferente, que você aprendeu com isso e que talvez lhe marque hoje. Uhum. Hum, acho que talvez no início da minha carreira, eu acho que tiveram, como eu mencionei antes, algumas oportunidades em que eu fui fazer sustentação oral no CARF, assim, recém-formada, tive que pesquisar os casos e realmente preparar uma apresentação, assim, era uma das primeiras, né, sustentações orais da minha vida. Então, isso acho que foi muito importante no início da minha carreira, até para, essa parte da preparação, e dois, para me dar conta que eu gostava de fazer aquilo. Então, isso foi muito importante. Mas acho que eu vou mencionar como caso mais relevante o que eu estou fazendo agora, porque, enfim, eu só penso sobre isso. E eu estou trabalhando com algumas empresas que passaram por um processo de fusão e aquisição de operações globais. E agora eles têm que consolidar essas novas transações digamos, estabelecer uma nova estrutura em que eles vão passar a operar no futuro. Essas empresas são localizadas em mais de 70 países, então é um projeto enorme, assim, com diversas regiões e países e coisa, e a análise de de toda a tributação, né, que eles têm hoje, como vai ser no futuro, e oportunidades de reorganização. Eu acho que esse é um dos casos, digamos, mais relevantes por, por essas perspectivas de ser uma operação tão grande, com tantos países envolvidos, e o que nos leva ao que a gente estava conversando agora há pouco, sobre os sistemas tributários são completamente diferentes, não é uma solução que vai funcionar para todo mundo, e as pessoas, as culturas são bastante diferentes, então tem esse aspecto de adaptação também. Muito bom. Você já falou mais de uma vez aqui em sustentação oral no CAF. Sente uma falta de contencioso só um pouquinho lá no final ou não? Do contencioso em si, eu não sei se eu sinto falta. Eu confesso que eu gosto da parte mais consultiva do que da parte do contencioso. O que eu acho que eu sinto falta do escritório é mais a parte da pesquisa jurídica, assim, né? De sentar e ficar analisando o mesmo problema e ler 10 livros sobre aquilo e discutir aquilo. Essa eu acho que e aí escrever os memoriais, escrever o parecer, né? Fazer essa parte, eu acho que é o que eu mais sinto falta hoje em dia. Assim, eu sinto que na minha posição as coisas são muito mais rápidas. Tem esse problema, ok? Vamos discutir, tipo, é uma coisa muito mais rápida do que aquela dedicação à pesquisa jurídica, e acho que isso talvez seja o que eu sinta mais falta. Contencioso em si, né, não dá para sentir falta, né? Você consegue sentir falta de algo relacionado ao contencioso, mas no contencioso
Mas Não dá para sentir falta do prazo, 11h59, meu Deus, protocolo, sistema fora do ar, isso aí é difícil, né, amigo? exatamente. Mas, enfim, muito interessante e já encaminhando aqui para o final, né? Infelizmente, porque o bate-papo tá muito legal, sensacional. É uma pergunta também complexa, né? Mas, enfim, pode surgir algo de interessante. O que é que você pensa, assim, Vanessa, para o futuro, né? Você está há 9 anos em Nova York, né? Não sei se você talvez pense em fazer um doutorado, outro curso aí nos Estados Unidos, voltar para o Brasil. Quais são seus planos para o futuro? Essa pergunta é difícil. Ah, planos de voltar para o Brasil eu não tenho nesse momento. Assim, não descarto que um dia isso poderia acontecer, mas nesse momento esses planos não existem. O plano do doutorado, eu acredito, assim, pelo menos o doutorado aqui, ele é um programa muito. Eu sei que no Brasil ele também é acadêmico, mas assim, muito acadêmico no sentido de que é um programa que as pessoas fazem o doutorado muito mais para seguir uma carreira como professor, por exemplo, ou como pesquisador. Então, eu não sinto que não seria algo que faria sentido no que eu estou fazendo hoje em dia, porque eu não acho que agregaria tanto para o que eu estou trabalhando, e eu acho que o mercado aqui não vê o doutorado com os mesmos olhos. Então, eu também acho que esse passo não está no futuro próximo, digamos assim. E uma das coisas que, na verdade, que eu tenho feito e pensado para o futuro esse ano eu fui promovida aqui na Ernst Young para Senior Manager, que é um gerente sênior, e uma das coisas que eu me dou conta é que essa posição envolve muito mais do que o conhecimento técnico. Então, não é só uma questão do tributário em si, do tributário em todos os países. Eu vejo que ela demanda habilidades estratégicas para identificar novas oportunidades, para conversar com o cliente e conseguir expandir o projeto, se dar conta de coisas que o cliente pode precisar e ele nem sabe que precisa. Ele não te trouxe aquele problema, ele te trouxe outro problema e você identifica que aquilo tem outras implicações. Então, eu acho que eu estou sentindo essa necessidade de uma habilidade estratégica e também uma habilidade de liderança de pessoas e desenvolvimento de pessoas, porque agora eu tenho um time que reporta para mim, então essa parte de organização do time, de motivação das pessoas, de como que você monta um time e motiva as pessoas e desenvolve e faz com que o time funcione bem. Então, honestamente, eu acho que os meus planos para o futuro eles estão muito mais ligados a desenvolver habilidades que não necessariamente eu estava, que são menos relacionadas ao conhecimento técnico e muito mais relacionada a esse aspecto mais negocial e pessoal do trabalho. Vanessa, caminhando para o final, feito o Vini falou, e talvez seja uma das perguntas que eu estava mais curioso para fazer, considerando o contexto da sua vida e da sua carreira. Saindo agora um pouco do campo do direito e entrando um pouco na vida, que as coisas se misturam um pouco, né? Mas o que é que você faz fora da academia e fora do ambiente profissional aí nos Estados Unidos? Assim, como você desenvolveu novos hobbies? Sim, claro que muita coisa você trouxe, você, por exemplo, tinha o costume de ler ou ver séries, etc. Você deve ter levado isso. Mas como você desenvolveu novos hobbies? Você entrou no American Way of Life? Ou você
tá imersa nesse ambiente, você frequenta, sei lá, jogos de NBA, da NFL, ou seu marido gosta também, ou não, assim, é algo que para vocês é um pouco tanto faz e vocês continuam com o jeito brasileiro de viver a vida, mas morando nos Estados Unidos, se é que isso existe. Deixa eu pensar. Tem aspectos da minha vida que continuaram de uma forma diferente. Então, por exemplo, nós trouxemos o nosso cachorro do Brasil, que é um pastor de Shetland, parece um collie, mas um pouquinho menor. E isso eu acho que é um dos hobbies que me ajuda muito é sair para passear com o cachorro. Então, assim, a gente vai no Central Park, vai na beira do rio, aqui tem vários parques na beira do rio, então essa é uma das coisas que é um hobby constante, digamos assim, passear com o cachorro. Gosto muito de viajar, não só internacionalmente, gosto muito, mas também aqui nos Estados Unidos, de até tentar coisas diferentes, vai para a praia, vai para a montanha, tem muitas oportunidades assim de viagem e de destinos diferentes aqui nos Estados Unidos, então isso é uma das coisas que eu gosto bastante. Da parte de se adaptar à vida americana, eu adoro o Broadway aqui em Nova York. Adoro ir, tipo, teatro, musical, realmente gosto muito dessa parte aqui. Jogos da NBA a gente vai de vez em quando. Confesso que beisebol é um jogo que eu não entendo até hoje. Não sei o que as pessoas estão assistindo, mas é interessante. E acho que é isso. Vocês vão mais no Madison Square Garden ou na Barclays Center? Nos dois, nos dois. Legal. Mas prefere o New York Knicks ou o Brooklyn Nets? Acho que eu Brooklyn Nets, então a gente vai mais no Barclays Center do que no Madison Square Garden. Mas o Madison Square Garden é ótimo para shows. Também fui recentemente o último show do Elton John aqui no Madison Square Garden, então ele estava super emocionado antes da aposentadoria. Então essa parte do American Way of Life eu adoro, assim, dessa parte de shows e Broadway, coisa. Inclusive, eu ia fazer um pouquinho diferente, ia perguntar uma dica do que fazer em Nova York, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que está aí nesse momento, né? Falei com ele ontem, mas, enfim, você já deu várias dicas aí, Central Park, né? Enfim. Mas, Vanessa, antes de devolver a palavra para você, para suas considerações finais, queria aqui agradecer imensamente a aceitação do convite. Como eu falei no início, é uma baita oportunidade aqui ter você conosco, porque traz questões completamente diferentes, né? Com certeza terão pessoas que, eu sei que é difícil, mas inspiradas na sua trajetória, que vão parar e pensar, olha, ela saiu daqui, foi morar lá e deu certo, assim, e com certeza vão ter o seu caso como a palavra é essa, inspiração mesmo. Às vezes a gente sempre ressalta aqui as dificuldades que a vida já nos impõe e que o jovem às vezes acrescenta, né? Tem coisa que o jovem principalmente cria diversos obstáculos, mas esses obstáculos já existem e, pelo menos na minha opinião, a gente não pode colocar mais obstáculos do que os que já existem, né? E você demonstrou isso muito bem, está super feliz em Nova York, acabou de ser efetivada, que é algo muito, muito bacana. Mas, enfim, só reiterar o agradecimento, falar que eu tenho certeza que eu gostei bastante, o Thiago também gostou bastante, todos vão adorar essa entrevista e, enfim, te devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço, honestamente, o convite, achei excelente participar, achei que foi super, como você falou, assim, super um bate-papo, parece que a gente está tomando café e conversando juntos, então eu gostei muito, agradeço de novo a Thaís pela indicação, e honestamente, parabéns pelo trabalho de vocês, achei excelente a ideia, e uma das coisas que eu senti vindo para cá, era a necessidade de conversar com as pessoas sobre a experiência delas. E há uns anos atrás, 9 anos atrás, não era
tão fácil acesso, então tinha que achar a pessoa, contata ela por meio de alguém, tenta marcar um café com aquela pessoa e coisa, o que, por sinal, é uma coisa que eu recomendo, se tiver alguém que você acha que vai contribuir para a tua carreira, marca um café, conversa, manda uma mensagem no LinkedIn, acho importante, mas eu acho que vocês estão ampliando o acesso das pessoas como se elas estivessem tomando café com alguém e ouvindo sobre a carreira e com certeza eu acho que isso ajuda muito a ampliar os horizontes, então parabéns pela iniciativa. E a gente gostaria de agradecer a Thaís também pela indicação, né? E foi muito importante. E no final, né, como que é, Thiago? Ativa a notificação, clica no sininho, não é isso? A gente sempre esquece, Vanessa, e nossos amigos nos lembram. Tem que pedir para clicar no sininho, ativar a notificação, para quando Dá tiver like no vídeo. dar like no vídeo, essas coisas dos jovens há menos tempo, como a gente sempre fala aqui. Mas é isso, pessoal. E a gente agradece as palavras da Vanessa e a gente sempre deixa muito aberto aqui para todos os tipos de sugestões, todas as críticas, né? A gente às vezes cresce muito mais a partir das críticas. E a Vanessa falou isso hoje, né, em relação à parte acadêmica nos Estados Unidos. Então a gente quer que todos sejam bem sinceros, porque a gente está aqui para acrescentar e ajudar todo mundo. Não sei se o Thiago quer falar mais alguma coisa, mas é isso. Também só agradecer, reiterar as suas palavras, agradecer a Vanessa, agradecer a Thaís. Foi, de fato, um episódio super rico. Agora, no final, quando ela falou... Antes era mais difícil, mas porque tinha que chamar para o cafezinho, mas continue chamando para o cafezinho, porque, de fato, é muito importante isso. Quantas pessoas não me receberam aqui em São Paulo por mensagem no LinkedIn, nos seus escritórios, nas suas empresas, por uma mensagem que eu pensei que não ia nem ser recebido, e hoje tenho amigos que eu fiz assim. Então, de fato, às vezes, uma boa cara de pau vale a pena, e a Vanessa trouxe uma contribuição muito rica na fala final. De fato, foi um episódio super bacana, a gente está super feliz, agradece e continuem, por favor, nos acompanhando, que a gente está muito feliz com o projeto. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vini. Tchau, Obrigada. pessoal. Muito obrigado.